Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube na noite desta terça-feira para a gente falar sobre notícias ruins. Notícias ruins do Santos. Incrível, né? Como esse time tem o dom de atrair notícia ruim. Impressionante. É um manancial de notícias ruins. E a notícia ruim dessa terça-feira é sobre uma decisão da FIFA. Notícia essa que foi trazida pelo site Trivela, né? Em matéria assinada pelo meu amigo Bruno Lima. A FIFA condenou o Santos a pagar 2 milhões de euros, para o Pedro Caixinha e toda a sua comissão técnica, por conta da demissão deles no primeiro semestre desse ano. 2 milhões de euros. Algo em torno de 13 milhões de reais. Incrível, né? Incrível. É um processo semelhante àquele do Arouca, envolvendo o João Basso. Se fosse envolvendo um baita jogador, né? O João Basso. Os caras conseguiram ser punidos pela FIFA por causa do João Basso. Mas, enfim, é o Santos. É a Belmirolândia. É um processo semelhante. Só que no caso do João Basso, o Santos recorreu. Ele pode recorrer também dessa decisão em relação ao Caixinha. Só que não é que você recorre, espera sair decisão e fica por isso mesmo, e espera para ver o que aconteceu. Não. Primeiro, para você recorrer, você tem que pagar para a FIFA 500 mil reais. Então ele já pagou 500 mil reais para o Arouca, para a FIFA, no caso do Arouca e o Basso, e vai ter que pagar, se pagar, mais 500 mil reais para a FIFA, nesse caso envolvendo o Caixinha, o que dá 1 milhão de reais. Então, 1 milhão de reais, aí você já perde. Não é que você ganha, tal, eles vão devolver. Não, perdeu. Foi pro saco. Agora, enquanto esse processo estiver tramitando, nesse período corre juros e correção. O que é 2 milhões hoje pode chegar em 4. Pode chegar em 4. Pode chegar em 5. Não sei, não se sabe. É até a FIFA ter a decisão final. Ou, na verdade, esse seria o TAS, né? O Tribunal Arbitral do Esporte. É isso aí. Entendeu? Vai para lá agora. A FIFA determinou e você pode recorrer no TAS. Ou CAS, tanto faz. Mas é aquilo que eu falei. Corre juros em cima dessa dívida. Não é que vai chegar daqui, sei lá, 8 meses, 1 ano, e eles dão, não, de fato o Santos tem que pagar. Beleza, então são 2 milhões de euros. Não, o dinheiro é outro. O dinheiro é outro. O Santos tem dinheiro. O Santos não tem dinheiro. E o Marcelo Teixeira tem a cara de pau de ir num programa do Sport TV e dizer que o Santos teve um superávit de quase 60 milhões no ano passado. Vou falar sobre isso também. Tá, gente? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Eu sei que vocês estão fazendo isso e eu agradeço do fundo do coração porque o canal está crescendo. Estou batendo quase 173 mil inscritos. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Então, em matéria que foi trazida hoje em primeira mão pelo site Trivela, assinada pelo meu amigo Bruno Lima, o Santos foi condenado a pagar 2 milhões de euros para o Caixinha e sua comissão. Ah, já está em todos os sites, está todo mundo já comentando. Entendeu? Por quê? Porque quando o Santos contratou o Caixinha, o Pedro Martins, que foi uma invenção do Marcelo Teixeira, ele fez um contrato draconiano, um contrato prejudicial ao Santos, onde dizia, lá pelas tantas, em caso de demissão do Caixinha e sua comissão técnica, o Santos tem que pagar 2 milhões de euros de multa. Você acha que tem cabimento um troço desse? O Caixinha deve ter pedido. E o Pedro Martins, inexperiente que ele é, tem só 32 anos, já falei para vocês. Cansei de falar para vocês. Não tem experiência nenhuma. Era uma criança. No cargo de CEO do Santos Futebol Clube, colocado pelo Marcelo Teixeira. Então, o Pedro Martins engole essa pedida do Pedro Caixinha e leva para o Marcelo Teixeira. Só que quando chega para o Marcelo Teixeira, ele tem que olhar o contrato assim. Não, pera um pouquinho. Você tá louco? Como é que eu vou pagar 2 milhões de multa se eu tiver que mandar o cara embora? Não tem condição nenhuma. Se o trabalho dele não for para frente, como é que faz?
eu vou ter que pensar numa mudança de técnico. Agora, com essa multa aí não tem jeito. Só que o Marcelo Teixeira viu isso e não falou nada. Foi lá e assinou o contrato. Pá, beleza, assinou o contrato. O caixinha tem aqui, né? Falou, beleza. Se me mandarem embora, eu tenho 2 milhões de euros para pegar. Então vai ficar 1 milhão com ele, o outro 1 milhão, ou 1,5 milhão com ele, e o restante vai dar para a comissão técnica dele. Tá milionário. É uma baita profissão. Ser técnico de futebol de time brasileiro. Você faz um trabalho péssimo, espera ser demitido para pegar uma baita grana. Porque os caras são ruins. Vocês acham que tem cabimento assinar um contrato desse? Uma multa de 2 milhões de euros em caso de demissão do Pedro Caixinha e sua comissão técnica? Quer dizer, claro que tem cabimento. Tanto teve que o Santos fez. Porque o Pedro Martins fez esse contrato e o Marcelo Teixeira assinou. E ele veio falar em gestão. Falou para mim já várias vezes, não. E, aliás, o Santos está correndo para ser SAF e ele cansou de falar para mim. Agora eu não converso mais com ele. Cansou de falar para mim que não precisava de SAF. O que precisa é de boa gestão. E até o Flamengo falou para mim e usou de exemplo o Palmeiras e o Flamengo. Só que agora ele está vendo que gestão, ele não é com ele. Ele não é um bom gestor. Ele é um péssimo gestor. Como essa Belmirolândia, ela é péssima. Só tiveram péssimos gestores lá dirigindo o Santos. Marcelo Teixeira, Andrés Rueda, Rolo, Modesto Roma Filho, Pérez. Vocês acham que tem alguma diferença? Alguma diferença do Marcelo Teixeira para o Rueda? Claro que não tem. É simplesmente a continuação, a continuidade da administração do Rueda. Essa administração do Marcelo Teixeira. Porque o Santos é o mesmo. Um time endividado, caloteiro, que não tem onde cair morto e que briga o tempo inteiro para não ser rebaixado. Foi assim nos 3 anos do Rueda, combinando o último ano dele com o rebaixamento de 2023. Aí o Marcelo Teixeira pega o time em 2024. Gasta o que não tem, termina o ano de 2024 com um déficit, e ele vai no Sport TV e dá uma entrevista ontem, e teve a cara de pau de dizer o seguinte, dá uma olhadinha nessa arte que eu preparei para vocês, daí. Tivemos recursos alternativos para cumprir bem o ano de 2024. Aí falou outras coisas também. E finalizou dizendo o seguinte, alcançamos um superávit de quase 60 milhões de reais no ano passado. Ele falou isso. Eu peguei lá a declaração dele no site do GE, que transcreveu toda a entrevista. Tivemos recursos alternativos para cumprir bem o ano de 2024 e alcançamos um superávit de quase 60 milhões de reais no ano passado. Não é verdade. Não é verdade. O Santos teve um prejuízo, ele teve um déficit no ano passado de 105 milhões de reais. Veja essa outra arte que eu preparei para vocês, pegando uma parte do relatório do Conselho Fiscal. Dá uma olhada aí. Olha lá, conclusão do relatório do Conselho Fiscal. Em 2024, o resultado operacional apresentou um superávit de 58, blá blá blá, com 459 milhões de receitas, frente a 401 de recursos de blá blá blá. Aí vem, no entanto, ao considerar despesas financeiras, amortizações de atletas ao longo dos meses, provisões e reversões de perdas, além da depreciação de ativos, o total de despesas atingiu a 163 milhões 567.287 reais. Como resultado, o período encerrou com um déficit comercial de 105.205.533 reais. Ao contrário do que disse o Marcelo Teixeira. Aí, ó, é a conclusão do relatório do Conselho Fiscal. Como resultado, a última frase. Como resultado, o período encerrou um déficit contábil de R$ 105.205.533, certo? É isso aí. E ele vai no Sport TV com descaramento dizer que
o Santos apresentou um superávit de quase 60 milhões de reais no ano passado. Não é isso que diz o relatório do Conselho Fiscal. Não é isso que diz. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ninguém fala nada no Santos. Como é que pode um troço desse? Quer dizer, é uma coisa de maluco. O relatório do Conselho Fiscal aponta uma dívida. Aponta um déficit de 105 milhões de reais e tralá. E ele vai a público dizer numa entrevista que o Santos deu um superávit de quase 60 milhões. Está onde isso? Alguém consegue explicar isso? O Conselho Fiscal, que tem o dever, existe, para olhar exatamente as contas do clube, diz que houve um déficit. E ele vem a público, dá entrevista e fala para todo mundo que houve um superávit de 60 milhões. Sabe, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Esse é o Santos. Esse é o Santos. Entendeu? Esse é o Santos Futebol Clube. Que ninguém se entende. Cada um fala uma língua. É uma torre de Babel. E no meio desse fogo cruzado está a instituição. Que hoje está lá embaixo. Lá no lixo. Lá embaixo. No lixo. Na lama. No esgoto. Por conta de administrações danosas. Horríveis. Dessa maldita Belmiro-lândia. É isso aí. Entendeu? O Conselho Fiscal diz que houve um déficit de 105 milhões. O Marcelo Teixeira vai em entrevista no Sport TV e vai lá e garganteia que o Santos teve um superávit de 60 milhões de reais. E no programa, eu não assisti o programa, mas pelo menos eu ouvi uns cortes, tá? Ninguém questionou isso. Por quê? Porque ninguém sabia. Por quê? Porque ninguém torce pro Santos. E ninguém acompanha o Santos. Por isso que é legal vocês virem nesse canal e em outros canais que falam do Santos. Porque a gente sabe o que está acontecendo. Esqueçam essa mídia convencional. Ela não está nem aí para o Santos. Elas se lixam para o Santos. Se lixam para o Santos. Porque o cara vai num programa do Sport TV, que é o baita canal de esportes, fala que teve um superávit de quase 60 milhões de reais e ninguém contesta. Porque ninguém sabe. Porque ninguém sabe. Gente, duro, né? Mas essa é a realidade. Então, quem é pior? O Marcelo Teixeira ou o Andrés Rueda? Para mim, tanto faz. Mamãe mandou bater. O Andrés Rueda, ou o Marcelo Teixeira, ou o Pérez, ou o Rolo, ou o finado Modesto Rolo. Tudo igual, velho. Tudo igual. Olha, o único ponto fora da curva, desde do começo da administração do Atier Jorge Cury, que era o presidente do Santos na época do Pelé, a única exceção foi o Laor, que lamentavelmente faleceu, estava doente, ficou debilitado, teve que sair, entrou o Odílio, enfim, aconteceram várias bobagens depois disso. Ele foi o único. O único. Os demais, meu companheiro, olha a situação do Santos. A dívida de quase 1 bilhão. Aí os caras falam em virar SAF, coisa que o Marcelo Teixeira, eu já disse para vocês aqui, falou para mim várias vezes. Não precisa virar SAF, é preciso saber gerir, é preciso ter gestão. Agora ele mudou o discurso, por quê? Porque ele percebeu, a água bateu na bunda, não tem mais de onde tirar dinheiro. E ele gastou o que não podia gastar. O Santos está aqui, ó, com a faca no pescoço, por causa desses caras. E agora vem mais essa daí. Essa multa de 2 milhões de euros que o Santos tem que pagar pro Caixinha e sua comissão técnica. Vai estourar o caso do Arouca, mais pra frente em relação ao João Basso. E tem outras coisas mais aí que vão estourar. Tem muitas coisas mais. É por isso que o Marcelo Teixeira sentiu, percebeu, ele não é bobo. Bobo ele não é. Que não tem jeito, precisa virar uma SAF. Precisa virar uma SAF. E ontem, lendo uma matéria do Lucas Mussetti no UOL, ele mesmo falou que o Marcelo Teixeira quer rapidamente aprovar esse estatuto para virar SAF. Que o Marcelinho Teixeira mandou mensagem para mim dizendo que não era verdade, que ele queria em 30 dias fazer isso. Então, eu tenho essa informação, não vamos entrar exatamente no número 30 dias. Mas o Marcelo Teixeira quer aprovar rapidamente, porque o Santos está colapsando.
O Santos está indo à falência. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Está indo à falência. Então ele quer rapidamente aprovar isso. Eu apurei, o Mussetti apurou e outros jornalistas apuraram também, falam a mesma coisa. O Marcelo Teixeira quer aprovar rapidamente a mudança para a SAF, para entrar uma grana e o Santos não colapsar. Duro, né, gente? Eu queria vir aqui hoje gravar um vídeo mais legal, para cima, mas a notícia do dia é essa. Essa dívida que o Santos tem que pagar para o Pedro Caixinha. 2 milhões de euros. Brincadeira, né? Inacreditável. Gente, eu queria falar do Brazão agora, tá? O Brazão, o doutor Rodrigo Zogaib deu uma entrevista, falou até, saiu no site do Santos, até que ele evoluiu bem, que não teve sinal nenhum de confusão mental, desorientação, falta de consciência, nem no momento da lesão, né, da pancada, nem no momento depois, na primeira avaliação, e nem na segunda, e nem o que mostrou também, mostraram os exames, etc e tal. Aí ele até falou que o protocolo é avaliar diariamente o atleta e tudo mais, estou lendo aqui, né? E esses traumas na região da cabeça, eles existem, um protocolo da FIFA em cima disso, que é a avaliação diária, tá? Então, em cima disso que o doutor Zogaib falou, que o Brazão não teve confusão mental, desorientação, nem falta de consciência, e que o quadro dele segue em evolução, o que eu apurei hoje é o seguinte, uma pessoa me disse o seguinte, que o Santos, departamento médico, a comissão técnica, acredita que o Brazão vai, sim senhor, ter condições de jogar domingo à noite contra o São Paulo. Porque o que diz o protocolo? Você tem que ficar ausente 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado já pode treinar. Se tudo correr bem, vão ser feitos novos exames, eles vão ser apresentados à CBF, etc e tal. Se tudo correr bem, o Brazão pode perfeitamente treinar no sábado e no domingo de manhã também. O jogo é 8h30 da noite domingo. 8h30. Então dá perfeitamente para ele treinar no sábado e também treinar no domingo de manhã. Tá lá na concentração do Santos, lá no CT, pega o carro, junto com o preparador de goleiro, mais alguém lá, e vai lá. Bola na máquina. 2 horas de treino, 1 hora e meia, sei lá. Treina sábado e treina domingo. Você não vai ser por causa de 5 dias que você vai perder o seu reflexo, a sua agilidade, o seu senso de jogo. Não vai. Então, se tudo correr bem, e pelo que eu apurei, está tudo correndo bem, o Brazão vai jogar, sim senhor, contra o São Paulo domingo à noite. E o Santos precisa vencer. E tem que se aproveitar dessa situação do São Paulo, gente. O São Paulo vai jogar com time misto, porque quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, vai jogar lá na altitude em Quito contra a LDU pela Libertadores. Vai chegar na sexta-feira, só vai treinar sábado, pro jogo de domingo. E vem com um time misto. Tem que se aproveitar, gente. E mesmo que não viesse com o time completo, tem que ganhar. Tem que começar a ganhar, gente. Tem que começar a ganhar, porque eu não aguento mais ver o Santos na Série A brigando para não ser rebaixado. Você também não. E você também não. Não dá, gente. Essa maldita Belmirolândia ainda vai acabar com o Santos. Como um dia acabaram o Ipiranga, o Canto do Rio, o Paulistano. Mas Deus acho que é santista mesmo, né, velho? Apesar da Belmirolândia, o Santos segue. Tá indo trupicando daqui, dali, lá, tá trupicando, tá duro. Mas voltou pra Série A. Voltou. Deus há de ajudar pro Santos não voltar pra Série B. Porque acho que aí ele não aguenta, gente. Aí ele não aguenta. O time. Outra coisa. O time. O Alex Duarte, o zagueiro paraguaio, apareceu hoje no BID, tá? Tá à disposição do Vojvoda pro jogo de domingo. Tá? Falou na entrevista hoje lá na Vila Belmiro, que joga em linha de 3, linha de 4, linha de 5, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E até de lateral direito, se for preciso, que ele falou que no começo da carreira dele ele jogava de lateral direito. Então, se o Vojvoda quiser fazer uma linha de 3, com o Alex Duarte, Frias e o Luan Pérez, é possível. Se ele quiser usar
o Alex Duarte junto com o Luan Pérez, também. E ele falou que joga do lado esquerdo também. Se ele quiser jogar Frias e Alex Duarte, ele joga também. O fato é que o Santos agora tem reposição. Agora, se esses caras jogam bem, eu não sei. Porque domingo contra o Atlético, eu fiquei preocupado pelo que eu vi do Frias. Eu fiquei, tudo bem, vamos dar um desconto. O cara acabou de chegar, entrou numa gelada por conta da expulsão do Zé Ivaldo. E aí deu no que deu, né? O gol do Atlético saiu em cima dele. Deu no que deu. Mas o Alex Duarte está no beat, tá bom? O time para domingo ainda é muito prematuro. Hoje é terça-feira. Só para sábado, sexta e sábado que a gente vai ter uma ideia. Tá? Se ele vai jogar com 3 zagueiros, se vão ser 2 zagueiros. O fato é que eu acho que o Roleiser vai voltar. Vai sobrar para o Vitor Hugo. Tá? Acho que o Brasão deve jogar, pelo que eu apurei. A zaga, acho que deve ser Frias e Luan Pérez, se for uma zaga em 2. Acho que vai ser. Então vai jogar em casa com 3 zagueiros para quê? Entendeu? Eu penso que não há necessidade nenhuma. Tá bom? Gente, é isso aí. Gostaram do vídeo? Lamentável, né? Ter que falar dessas coisas, mas faz parte. Tá bom? Vamos ver se amanhã tem coisa melhor pra gente falar aqui. Nos falamos.